Um fato bíblico indiscutível é que todos nós teremos que passar pelo julgamento de Deus. Todos nós teremos que comparecer ao tribunal de Deus. Assim disse o apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo 17, versículo 31, diz que Deus estabeleceu um dia no qual Ele vai julgar todo mundo segundo a sua justiça. E o que eu tenho a ver com esse tribunal? O que você tem a ver com esse tribunal? Me acompanha nesse estudo de hoje e você vai entender como ser absolvido, como procurar um advogado, quem será o juiz nesse julgamento. Antes de tudo, gostaria de te convidar para que nós pudéssemos orar. Feche seus olhos e me acompanhe em oração nesse momento. Maravilhoso Senhor, nós agradecemos pela Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Iremos abrir a Tua palavra nesse momento. E te peço que o Teu Espírito, nesse momento, tome o coração e a mente desta pessoa que está me acompanhando através desse estudo e que o Senhor faça um milagre em mim e faça um milagre nesta pessoa também. É o que te pedimos nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. O tema sobre o juízo é um tema bem decorrente na Bíblia, bem comum na Bíblia, embora não seja um tema comum no meio dos pregadores. Mas é um tema bem decorrente na palavra de Deus. O primeiro texto que nós vamos ler está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A Bíblia diz que todos nós teremos que comparecer no tribunal de Cristo. Todos nós. Que sejam bons, que sejam ruins, os ricos, os pobres, os justos e os injustos, todos nós teremos que comparecer no tribunal de Cristo. E o que será levado em conta nesse tribunal? Olha só o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Então, nesse momento, Deus levará em conta todas as obras, que sejam boas, que sejam más. Até as que estão escondidas serão todas reveladas nesse momento. E olha só o que diz Mateus, capítulo 12, versículo 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela dará conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenados. Então a Bíblia diz que todos nós teremos que comparecer ao tribunal de Cristo. E lá será julgada todas as obras, que sejam boas, que sejam más. E o livro de Mateus diz que até as nossas palavras serão levadas a tribunal. E pelas nossas palavras seremos justificados, ou pelas nossas palavras seremos condenados. E como será esse tribunal? O que a Bíblia fala a respeito desse tribunal? Me acompanha nesse momento o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então a Bíblia diz que nesse momento houve um tribunal onde tinha milhares e milhares de anjos, onde assenta-se Deus nesse tribunal e disse que abriu-se livros. Você sabe que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala está sendo nesse momento relatado em um livro. A Bíblia fala do livro da vida. A Bíblia fala em Malaquias capítulo 3, versículo 16, o livro memorial. Salmos também 56, versículo 8, fala que no livro memorial está ali escrita todas as suas obras, as suas aflições, os seus choros, o seu sofrimento está escrito nesse livro. Mas também as suas obras, que sejam boas, que sejam más. A Bíblia fala de anjos. Existe um anjo que se chama anjo relator, onde ele está diariamente te acompanhando e relatando todas as suas obras, que sejam boas, que sejam más. Então, de acordo com a Bíblia, vai abrir-se livros, então nesse momento vai ser reveladas todas as nossas obras. E quem será nesse julgamento o juiz? Olha só o que diz o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22 e o versículo 27. E diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Então a Bíblia diz que Deus a ninguém
julga, mas ele confiou o julgamento ao Filho, a Jesus Cristo. Então quem é o nosso juiz nesse julgamento? É Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus. E quem será o nosso advogado nesse julgamento? Olha só o que diz o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1. E diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus Cristo será o nosso advogado. Então você deve estar perguntando nesse momento como que Jesus pode ser o nosso juiz e ao mesmo tempo o nosso advogado. Eu te explico da seguinte forma: o julgamento divino ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase de investigação. Essa fase é onde investigam aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor, se eles permaneceram em Jesus, para que eles estejam e recebam a sua recompensa na sua vinda. A segunda fase do juízo, ela começa a partir da vinda de Jesus e se termina no final de 1000 anos, segundo está escrito ali em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. A terceira fase do juízo é a fase de execução. É onde Deus agora vai dar a sentença a cada um segundo as suas obras. Portanto, nesse momento, vai ser onde vai ser executado o fogo e enxofre e vai exterminar todos aqueles que não aceitaram a graça de Deus, a justiça de Deus. Então a primeira fase está acontecendo neste momento. Veja o que diz Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. E diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então a Bíblia diz que haveria um evangelho que seria pregado, esse evangelho eterno seria pregado para todo o povo, nação e língua, e a mensagem desse evangelho é que é chegada a hora do seu juízo. O juízo de Deus ele já começou a sua fase investigativa em algum momento da história, a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou. E esse julgamento, ele começa com aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. E diz assim: Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedeceram o evangelho de Deus? Então a Bíblia diz que a primeira fase desse julgamento de investigação já começou. Começou pelos que aceitaram a Jesus. Esse primeiro julgamento, como eu disse, é para investigar, para saber se aqueles que aceitaram a Jesus permaneceram em sua graça, permaneceram em seu amor e receberá a recompensa quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. A segunda fase desse juízo é a fase de confirmação. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E diz assim: Vi também tronos, e nesses assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essa segunda fase do julgamento é aquela onde nós agora vamos estar no céu, os salvos, e Deus dará autoridade de julgar. Esse julgamento, como eu falei para você, é um julgamento de confirmação, onde nós vamos abrir os livros e vamos saber, porque muitas pessoas receberão a morte eterna. E veja comigo o que diz no capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nesse momento é a segunda fase do juízo, a fase de confirmação. Na primeira fase, Jesus é o nosso advogado. Jesus é aquele que intercede por nós. Na segunda fase, Jesus agora é o nosso juiz.
nós não temos agora mais, não temos um advogado. Portanto, a primeira fase, a mais importante, é o momento onde nós estamos vivendo agora. Que nesse momento você tem um intercessor diante do Pai, no qual você pode buscar auxílio, você pode ser perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas na segunda fase do julgamento, não terá esse advogado. A terceira fase do julgamento é a fase de execução. E a fase de execução está aqui no capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, esses foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então, o que eu preciso para ter o meu nome escrito no livro da vida? Eu preciso aceitar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador e ter Ele como meu advogado diariamente, me perdoando, me purificando de todo mal. Aqueles que aceitam a Jesus, agora eles não vivem segundo a carne, vivem segundo o Espírito. Então, assim, segundo Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E qual será a norma desse julgamento? Que será a lei que será a base para destinar quem está perdido ou quem está salvo? Veja comigo o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10. E diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então a Bíblia chama a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, de lei da liberdade. Então a lei vai ser a norma nesse julgamento, na qual vai definir quem está salvo, quem está perdido. A lei ela é resumida em amar a Deus e amar ao próximo. Qualquer pecado que você cometer vai transgredir um desses mandamentos de forma direta ou indireta. Portanto, a estratégia de Satanás é dizer que essa lei foi abolida, para que ninguém viva segundo a lei. Aqueles que não andam segundo a lei são chamados de fora da lei. E todos esses que são fora da lei estão vulneráveis nesse julgamento. O que é mais importante para que eu seja absolvido, tenha esperança e seja salvo nesse julgamento? Olha só o que diz Jesus no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Não obstante, alegrai-vos não porque o Espírito se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Então Jesus, no livro de Lucas, no momento onde os discípulos eles voltam felizes, porque eles tinham expelido os demônios, eles tinham feito milagres, e Jesus fala assim, não alegrai-vos nisso, mas alegrai-vos em saber que o teu nome está enrolado ou está escrito nos céus. O seu nome está escrito no céu. O que tiraria o nome de alguém dos céus? Olha só o que diz o livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então a Bíblia diz que vai ser riscado do livro da vida todo aquele que pecar contra Deus, terá o seu nome riscado no livro da vida. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, diz, se alguém não teve o seu nome escrito no livro da vida, esse não pode entrar no reino do céu. O versículo 15 do capítulo 20 diz que se alguém não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, esse foi exterminado, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então percebe a importância de ter o seu nome escrito no livro da vida. E o que eu faço para que o meu nome permaneça escrito no livro da vida? Veja comigo o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então Apocalipse capítulo 5 diz que ao vencedor, Deus ele não vai apagar o seu nome no livro da vida. Então o que eu faço para que eu seja um vencedor? Para que eu seja um vencedor, Romanos capítulo 8, versículo 37, diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então eu preciso de Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, e diz assim,
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que para aqueles que permanecem em Jesus, para aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para eles. Percebe que para aqueles que estão em Cristo Jesus não é motivo de medo, porque aquele que é o seu advogado é o mesmo que vai te julgar, e ele conhece as suas obras porque ele já intercedeu por você. Ele sabe se você foi perdoado, se você foi até ele, pois ele pode te justificar nesse momento. Nesse exato momento, Jesus pode colocar o seu nome escrito no livro da vida e você ser salvo, ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Portanto, querido, se você tem algum pecado, se você tem alguma pendência com Deus, se você não está em paz com Deus, você tem um advogado junto ao Pai. Você precisa então somente nesse momento buscar Ele. E nesse momento Jesus ele morreu na cruz para que o salário do pecado é a morte. Portanto, todas as vezes que você peca e você merece a morte, Jesus se coloca no seu lugar e pagou o preço por você. Você não vai ser salvo se você não aceitar essa graça que Deus está disponibilizando para você. Alguém em algum momento, ele pode falar para você que você está perdido, pode querer te condenar, mas olha só o que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8 e o versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só o que diz o versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus ele está agora intercedendo pelos que aceitam Ele como seu advogado, que aceitam o sacrifício da cruz e permanece nele e vive agora não segundo as obras da carne, mas sim segundo as obras do Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e que você possa ter o seu nome nesse momento escrito no livro da vida. Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar com outras pessoas. E se você gostou de verdade, você pode se inscrever nesse canal. E aqui você vai receber notificações todas as vezes que nós tiver um vídeo novo. Que Deus abençoe você, que Jesus Cristo possa escrever nesse momento o seu nome no livro da vida.